te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo que... Estamos começando mais um episódio do podcast Viaje por Aí. E hoje a gente vai falar sobre um negócio gerido só por mulheres. Eu estou recebendo hoje a Silvia e a Rafaela, da Plani Travel Turismo. É um prazer receber vocês. O prazer é nosso estar aqui com vocês essa noite. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, muito feliz. Ah, que ótimo, a felicidade é toda nossa. E eu quero começar esse bate-papo pedindo para vocês contarem para a gente rapidamente como é que vocês entraram no turismo, como foi a fundação dessa agência? Foi assim, sempre gostamos de viajar, sempre. Desde pequenininha, desde mamãe de pequenininha. E aí teve a oportunidade, eu trabalhava na área têxtil e dentro da área têxtil a gente viajava bastante. E aí eu falei, quer saber, quando eu me desliguei da agência, vou montar uma agência. E aí comecei falando com clientes próximos, e aí um vai falando para o outro, e foi assim que o desejo foi crescendo. E comecei sozinha, sempre home office, há 30 anos. E depois, quando a filhota cresceu, hoje somos sócias já há algum tempo. E é assim que está a nossa trajetória, há 30 anos. Ah, que bacana. Então quer dizer que o home office, na verdade, para vocês não é nenhuma novidade. Nenhuma. A gente fala sempre que, depois da pandemia houve uma reinvenção. Então é interessante que vocês já estavam, né? Vocês nunca tiveram loja física. Não. E os clientes adoravam, mesmo que a gente tivesse um espaço minúsculo, como nós tínhamos no início, adoravam estar conosco, vir, porque eu peguei, né, a época, eu digo eu porque ela ainda era muito criança, eu peguei a época que os clientes faziam questão de vir até nós, né, que a gente fazia bilhete na mão, apagava, não tinha nada eletrônico, consultava, não tinha site, consultava os hotéis numa bíblia deste tamanho, sim, então são outros tempos. Muito. Eu também vim de companhia aérea e eu foi uma transformação com a chegada da Gol em 2001, Sim. E eu trabalhava numa outra companhia aérea e assim muitos clientes falavam: mas Elmar, cadê o bilhete? Não tem mais. Não, o senhor vai até o aeroporto, o senhor vai apresentar a RG e vai embarcar. Mas como assim? Qual é a garantia? Não é garantia, mas eu acredito que a atividade do agente de turismo, como em outros modelos também de profissionais, é a confiança. Sim. E essa confiança passa também pela escolha dos fornecedores. Sim. Como vocês da Plani Travel escolhem os seus fornecedores? Provavelmente vocês fazem roteiros e tem lá operadoras. Como é que vocês trabalham com essa credibilidade dentro dessas operadoras? Porque é essas que vão garantir que a viagem seja um sucesso para o cliente. Hoje em dia a gente tem que ter bastante respaldo, né? Porque a gente já teve várias que nos deixaram na mão e foi um sufoco, mesmo antes da pandemia. Então hoje a gente faz consulta no Bacen, pelo CNPJ que a gente está acostumado, né? A gente tem muitos operadores, muitos fornecedores, mas a gente prefere concentrar em 4, 5, que a gente consegue acompanhar, né? Tá mais ali de perto. Alguns deles a gente conhece os donos desde muitos anos atrás, quando eles nem eram donos, eles eram funcionários de outras empresas, então a gente também tem esse acompanhamento dessa trajetória, né? Então a questão de checar o CNPJ, o Bacen, e hoje a gente faz parte da União Nacional de Agentes de Viagens, que tem uma força muito grande e a gente também tem respaldo jurídico sobre isso, então a gente tem um grupo no WhatsApp, então não dá para... Mais de 1000 agências, tá? Não dá para estar antenado em tudo que está acontecendo, mas sempre tem alguém que tem alguma notícia que a gente não conseguiu acompanhar no Panrotas, alguma coisa. Então, esse grupo também serve para dar alicerce nessa base de fornecedores, né, pra gente. Sim, muito bem. E você foi totalmente inspirada pela sua mãe, então, que você ficou nessa área. Na verdade, eu fui dar um passeio antes de... Tá certo. Sempre gostei, né, de viajar, mas eu fiz faculdade de pedagogia, fiz magistério, depois eu fiz moda. Aí eu falei, tá faltando alguma coisa. Que tal unirmos as forças? E hoje somos só nós duas, sempre fomos só nós duas. Sim. Na época a gente tinha uma pessoa que fazia entrega pra gente de voucher, que ele fazia entrega de bike, mas hoje é tudo eletrônico. Isso. Então, né? Então somos só nós duas e... que bom. Que Mas legal. mas assim, tem alguns clientes que ainda gostam de receber.
E eu faço questão, então a gente tem etiquetas de bagagem, Ai, que faço bacana. sacolinha e aí mando entregar. Então aí a gente tem um pessoal de confiança que vem buscar e eu levo na casa do Que cliente. legal. O cliente adora. Bacana. E como vocês têm sentido essa transição no perfil do viajante, esse viajante lá de trás, antes da internet, com a chegada da internet, com fotos, como vocês têm visto o aumento da exigência do perfil da clientela de vocês? O que vocês podem falar pra gente? A gente tem um pensamento da seguinte forma. Ontem a gente estava até trabalhando sobre isso, né? Nós temos a mesma dentista desde quando eu tinha 4 anos. Então, a gente tem essa filosofia dentro da nossa empresa, que essas pessoas que nos procuram e que chegam, né? Porque a gente tem a maior parte dos nossos passageiros, eles eram noivos, casaram, e hoje têm filhos, vários já foram para intercâmbio ou já casaram, né? Então, a gente tem essa pirâmide. Então, o nosso perfil de passageiro continua sendo fiel àquilo que a gente Propôs entrega. desde o início, Olha, que É. bom. Ai, que mesmo com legal. essa transição da internet, do Google, da concorrência, acaba meio que, ai, e se eu fizer na internet? Será que vai dar certo? Porque o nosso atendimento é 24 horas, 7 dias por semana, e não importa o fuso horário, não importa a língua, a gente tem que estar pronto para saber falar, se virar, mesmo que os operadores nos deem respaldo 24 horas de emergência, né? Exato. Mas às vezes eles não são tão rápidos e a gente precisa de uma resposta Sim, super e rápida, outra, né? isso é para o viajante. Claro, mesmo aquele que busca preço em alguns sites aí que não vamos citar, né? Não Com precisa. preços até melhores, mas se acontecer algo, eles não têm para quem ligar, eles Não, ficam completamente... não. E aí, no caso, ter essa segurança de ter vocês, esse suporte, isso também dá uma tranquilidade, né? Eu sempre digo aqui no podcast, até como parte do nosso trabalho, que é a ABAV, que é a Associação Brasileira das Agências de Viagem, como antigamente incentivava, compre de uma agência, né? Incentive, e às vezes falta um trabalho um pouco mais incisivo da ABAV, sim. para que se incentive mais o papel, para que as pessoas procurem uma agência Procurem e também realmente. saber esse papel da agência. Vocês percebem isso? Sim, sim. A gente tem que fazer esse papel, né? E a gente tem enfatizar isso. assim, um sentimento que para nós, eu acho que define tudo, é a empatia. Então, Olha só. é uma maneira de você estar com o teu cliente e eles sentem isso aconchegado. Então, os nossos clientes se sentem aconchegados. Então, quando chega, como foi a viagem? O pé do cliente, o pé do fulano melhorou porque saiu daqui com o pé doendo. Não, tá tudo bem. E aí, chegou aí, conseguiu vender o apartamento, porque eu já sei que ela estava indo para aquela viagem, porque ela tinha um imóvel para vender naquele destino. Então, eu tenho esse link e passei isso para ela, e ela também está desenvolvendo isso, porque tem alguns clientes que acabam sendo atendidos por ela, alguns por mim, entendeu? E essa conexão é importante, porque na verdade esse relacionamento, ele começa desde o início do roteiro até o pós-viagem, o feedback, sim. o chuveiro do hotel que você Nossa. ficou estava quente, aquele carpete para aquela pessoa que tem rinite. Então, sim. você vê, é isso que faz eles te procurarem novamente. O triturador da pia da casa de Orlando que parou de funcionar. Exatamente. No domingo. Muita gente acha que isso não é o papel do agente, mas esse envolvimento, e aí esses clientes acabam voltando. Eu acho que a fidelidade é essa, né, Lelica? O que a gente faz com o lixo? Que nós estamos indo. O que você faz com o lixo? Não, e a geladeira? As coisas que ficaram na geladeira. Olha, por gentileza, não deixe nada, né? Porque estava escrito no contrato, mas aí você replica tudo novamente. E faz parte. Mas sabe, eu até comento isso com o seu Mar. Eu falo, mas se eu vou viajar, eu quero ficar no hotel. Imagine você estar numa casa, você tem que pensar, uai, que dia que passou lixo aqui? Já pensou? Eu não quero ter que pensar nisso quando eu tô de Se férias. não tem água quente, para quem você vai reclamar? Pois é. E você tem, querendo ou não, é como a gente mora num condomínio, mas um hotel, imagina, você tem todo um apoio Sim. de um recepcionista, uma rede de apoio, Sim. entendeu? Então acaba tendo toda essa coisa bem bacana. Eu queria saber de vocês sobre alguma experiência que vocês tiveram, que vocês podem contar pra gente, uma experiência que foi interessante, um divisor de águas para vocês, de um cliente que de repente foi para algum roteiro de vocês e voltou, e algo que vocês fizeram que ganhou o cliente. Vocês têm alguma história assim?
Aquela que a gente lembrou. Também para contar, É uma viu? história meio Conta. triste. É uma história meio mas triste. é. Uma história meio triste. Acontece. A gente acontece. atendia uma empresa Sim. e os filhos compravam com a gente. O pai acho que comprou uma vez só e coincidentemente numa viagem deles para os Estados Unidos eles não compraram conosco e o senhor veio a falecer. Ah, meu Deus. Ele teve um piripaque dentro do avião e veio a falecer. Então o avião teve que parar em Salt Lake. E aí os filhos não sabiam a quem recorrer. Aí ligaram pra gente, pelo amor de Deus, nós precisamos, não teve jeito, nós temos que trazê-lo para São Paulo. Quem? A empresa que estava, não tinha voo, não tinha nada, não tinham fechado com a gente. Mas eles eram nossos clientes de vez em quando. Bom, enfim, a gente acionou vários contatos que nós temos e tudo mais. Conseguimos através da Delta, ele fez um Salt Lake Miami, a Latam foi super 10, nota 10 com a gente há milênios atrás, que isso já aconteceu já faz um tempo. E eles tinham horário para enterrar, etc e tal. Bom, depois disso, toda a família voltou a comprar comigo, todos compraram com a gente Pode por acontecer, muito muito infelizmente, tempo. muitas Sério, vezes- Viagem não é só férias. pode tem acontecer. coisas que Muitas acontecem vezes ruins, né? acabam descobrindo que tá vendo o que dá não comprar com a Plantrara. Mais ou menos Infelizmente, às vezes, na isso. pior situação. Você vê. Ou quando o passageiro já é nosso e compra na internet, não dá certo, e aí toca o telefone e fala, você pode me ajudar? E a gente fala, Pois é. puxa vida, É. você não comprou comigo, eu não posso comprou. entrar Não nessa tem- reserva, não essa tem como reserva não é entrar. Não minha. pode mesmo. Não tem como entrar, não tem como ajudar. Pois Mas é. a gente já teve casos, assim, de ter acontecido algo pela Europa, que o voo foi interrompido e não podia ser, e os clientes iam começar um tour na Alemanha. Imagina, nós ficamos a noite inteirinha, mas eu consegui colocá-los no primeiro voo. Então, arrumamos um esquema do pessoal que ia recebê-los lá na Alemanha. O resto da turma já estava começando o City Tour. Aí o pessoal foi buscá-los no aeroporto, levou-os para o encontro, onde todo mundo já tinha começado o City Tour, as malas no outro carro. Foi assim, até hoje. Assim, o ano passado eu vendi Turquia para eles, eles sempre lembram. Nossa, Silvia, aquilo que aconteceu foi assim, todo mundo naquele aeroporto, desesperado, e você conseguiu colocar a gente num voo e que não interrompeu em nada a nossa continuidade da nossa viagem, né? Então, tem várias coisas gostosas. Esse cuidado, esse carinho. E para o viajante saber que tem vocês preocupados, Sim, e saber que sim. vocês vão ter noites sem sono, Sim. preocupados se vai dar Sim, certo aquele sim. embarque. Isso Com é certeza. sensacional. Assim, Sim. hoje, conhecendo o trabalho das agências, a gente tem recebido muita gente aqui no podcast, a gente se encanta e cada vez mais valoriza muito esse trabalho do agente, né, Lilica? Não, é verdade. Impressionante, Eu né? até gosto desse trabalho que a gente tem feito com as agências, porque a gente tem a oportunidade de quebrar vários mitos. Sim. Porque, principalmente, essa semana eu estava lendo no Threads, a pessoa falando, nossa, mas a pessoa vai viajar com uma agência? Quem viaja com agência ou é velho ou não sabe fazer uma reserva nem nada. Eu falei, que coisa! É por isso que é bacana, a gente conhecendo o trabalho das agências, para desmistificar todas essas coisas. Porque imagine, a pessoa fala, mas para você reservar um hotel, basta você saber ler e escrever. Eu pensei, Não será? é bem assim, né? Não é Do bem mesmo assim. jeito que você pode hoje consultar um medicamento ou uma doença no Google, você também pode fazer a sua viagem dessa forma. Só que uma exatamente. hora você vai precisar Exato. de um E outra, médico. gente, vocês estão preparadas, vocês Sim. se atualizam, participam de cursos Sim. de capacitação, vocês têm expertise, vocês têm informações exclusivas Sim. que quem não é da área não vai ter. Tem uma A gente vivência, viaja, né? Essa né? vivência, Exato. exato, Tem e às vezes vivência. informações e contatos dentro dos fornecedores, que você com o telefone, você pode falar com alguém de uma companhia, algo que o viajante, ele vai ter que ficar ali ligando, não pendurar. Então as pessoas, e isso não tem custo, não tem preço, né? Não tem preço. E aí a pessoa Não compra tem. na internet, ela só olha o preço. Só olha Mas o se preço. tem algum perrengue, mas e agora? Então, Né? é isso que a outro Lilica está mito falando. de que viajar com agência de viagens é caro. É isso que eu ia dizer. Não é? É uma assessoria, né? É uma Você está tendo uma assessoria. assessoria. E essa assessoria não é por partes. É um total. E a gente não cobra assim, hoje a gente, infelizmente, depois da pandemia, a gente tem uma outra forma de trabalhar. Então, algumas pessoas têm um roteiro, mas elas não sabem como
desmanchar esse roteiro. E aí, olha, eu quero fazer pela internet. Você consegue desenhar para mim, me dizer qual o aéreo, nananana? Sim, eu tenho. Eu vou te cobrar uma assessoria para isso. Ou eu tenho uma outra assessoria que ela vai englobar tudo. Eu vou te atender, eu vou desenhar seu roteiro, vou te atender na reserva do hotel, do aéreo, do seguro, de tudo que você precisa na sua viagem. Então, a gente trabalha com 2 tipos de serviços. Exatamente. Para que as pessoas também valorizem. Sim, porque a gente né? tem comentado aqui esse direcionamento. Se você vai esquiar, você precisa de um seguro viagem adequado. Sim. E às vezes vocês recebem lá um orçamento que vai depender 3, 4 horas. E essa pessoa não fecha com vocês. Eu digo um exemplo. Eu recebi esses dias um rapaz para fazer um orçamento de uma geladeira lá em casa. Ele nos disse: Gilmar, se é R$50 essa visita. Se você fechar conosco, não te cobro 50. Claro. E por que não no turismo também? Você vai montar roteiro 3, exato. 4 horas e depois ele Sim. pega o seu orçamento, fecha com outro e vocês não ganharam nada. Então é justo que vocês também recebam por isso. Não Exatamente. fechou, me paga por essa consultoria. Então, eu Exatamente. sempre tenho falado com isso. Sim. Fechou, não vou te cobrar. Mas não fechou, porque, gente, é o trabalho de vocês, são anos de estudo. Não, e o trabalho é o mesmo, porque a pessoa Não é? diz, mas é rápido. Não, não é rápido, porque Não, eu eu tenho sei que que não é. pensar como se eu estivesse ali, vivenciando tudo. que é o que a vai gente dar o faz. trem? Vai dar Imagino. conexão? Essa conexão tá boa? Não, mas a pessoa só tem 10 dias, às vezes, e ela quer 2, Não. 3 cidades. Não, não dá. Não é viável de trem, tem que... mas é fácil. Mas... Não é fácil. Não é fácil. Porque se perder a conexão, a culpa é do agente. Não é. Aquela conexão, o intervalo era pequeno. Não é Rio Grande porque a do Serra agência Luz. me colocou. Então, é responsabilidade, né? Então, essa empatia faz com que a gente vivencie a viagem do cliente antes dele realizar. E aí, a gente, com essa empatia, a gente aloca os recursos de acordo com a expectativa desse Interessante. cliente. E a gente Entendeu? tem falado muito também, antes de montar o roteiro, entender o perfil do viajante, entender o orçamento que ele tem, para não se perca tempo. Eu acho Pra que que isso não se também perca tempo, E eu acho que isso é muito interessante, ouvir o perfil do cliente, né? Sim. Sim, sem dúvida. Às vezes o passageiro fala, tenho 10 mil reais para ir para fora. A gente tem que contar que a gente tem um câmbio de 6. Exato. E às vezes é uma família de 2, 3. E você tem que E que é entrar 5 cidades. E você entra numa saia justa. Não, imagino. Eu falo, suado. não. Não é Fala, tem uma fácil. notícia pra você. Vem aqui ver o jornal. Você já começa, qual é o seu budget? E muitas vezes as pessoas não eu sabem não sei. falar. Não, você tem que saber. Vamos Não, fazer a mas eu não conta. sei. Não, você tem que saber. Porque a Eu pessoa falo. chega e vai falar para vocês assim, Silvia, Rafaela, eu quero ficar na Champs-Élysées, no ponto mais importante Então. de Paris, mas eu quero que vocês me Então. arrumem um hotel de 50 euros. É impossível. Não vai ser lá. Mas vocês devem lidar com essas situações, Sim. porque tem gente Várias que... vezes. Falei, não faz ideia de que... Por isso que a gente começa com essa continha Não é? básica. Eu Nós começo- temos um câmbio de 6. Exato. Então, Exatamente. se a gente tem um câmbio de 6 para dividir no total de dias que você tem, Tá, então vamos mudar. Não vai ser essa rota. né? Dá para ser Brasil? Interessante. Dá para ser de carro? Isso. Né? Porque tem casos. Não, mas você quer quanto? R$2.000? De carro, vou tentar ver algum hotelzinho aqui em São Paulo que possa caber No dentro. litoral, Você e olha lá. entendeu? Né? Então, não hoje isso. mesmo eu recebi uma informação que o ticket médio de hospedagem na cidade de São Paulo hoje é de R$600. Sim. Para vocês terem ideia. $100. O hotel da categoria mais econômico aí, eu acho que não se encontra mais nem por 250 mais. Não. Imagina como, então, Se a gente é pensar isso. num fazano da vida. Nossa. Tá, mas eu acabei de cotar um Istambul, em pleno julho, Ah. que é alta temporada, por 3 diárias para 2 pessoas por R$2.800. Exatamente. Istambul. Lógico, alta temporada, vão tem pegar jeito. 42 graus. Nossa, a Plantravel, Então, vocês têm algum roteiro assim que seja o carro-chefe da agência? Que você fala assim, gente, Gilmar, Lilica, hoje é o que mais a gente vende ou a coisa é misturada, assim, não tem nenhum roteiro que vende mais? É pulverizado, é bem Pulverizado. pulverizado, mas é mais internacional. Os nossos travelers amam ir para fora do Brasil. Que bom.
Então dá para a gente contar nos dedos, mas a gente vende tudo de Brasil e nós temos um fator positivo. A gente teve oportunidade já de viajar muito. Então a gente conhece bastante, principalmente Estados Unidos, Canadá, Europa, Caribe. A gente conhece tudo. Então e acho que fica pra você mais vender, fácil. Então a gente vende muito Europa. A gente vende bastante. A gente vende circuito, mas a maior parte dos nossos travelers, que a gente gosta de chamar assim, procuram para que a gente monte forfait. Então, né, faça a combinação melhor do aéreo, combinado com hotelaria, trem, carro, mais esse perfil, que a gente atende. E a gente gosta muito eu gosto muito de fazer roteiros de filmes que a gente já fez. Adoramos. Vários. Já Com fizemos. vários. Com Need for Speed, para quem assistiu, eu desenhei, estudei cada trecho de estrada, saindo de São Francisco. E essa viagem a gente foi até o Canadá. Então a gente cruzou a parte inteirinha da costa dos Estados Unidos, subindo até... Oeste. Então são roteiros que vocês já fizeram. Nossa. Então já dá para vender com mais propriedade. Muita, sim. Muita. E tem travelers que a gente tem alguns que mergulham nessas experiências porque gostam também disso, né? Hoje em dia com Netflix, que a gente Emily em Paris, que tem várias dicas e a gente vai costurando as coisas com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente conhece, com o que a gente vê. E aí saem roteiros assim. Nós fizemos, a gente fez um roteiro bolado por ela, porque todo mundo fala, mas eu quero ir para Nova York. A gente já foi pelo menos umas 8 vezes para Nova York, porque vários roteiros a gente começa e termina em Nova York. Então nós fizemos um pela costa leste americana, só conhecendo lighthouses. Então todos os faróis e as histórias de cada cidadezinha. Lugares que brasileiro não tá, que é tax-free. Então que você vai num outlet, você não vê nenhum brasileiro. E não são roteiros que são vendidos pelas grandes operadoras. Não. É algo realmente customizado e personalizado. É exatamente isso. E agora imagina saber que vocês fazem esse roteiro adaptando para o viajante, algo que não tem na prateleira, que vai ser exclusivo para eles. Então, para quem gosta de correr. Diferenciado. Olha só. Que eu tenho um grupo de corrida que a gente também foca em algumas coisas voltadas para corrida, mas a gente não só corre, a gente corre para beber. Tem de bicicleta. De bicicleta pelos vinhedos. De bicicleta por vinhedos na França. Então é um leque muito grande que a gente não tá só dentro da caixinha. Não. A gente vai fazendo os nossos hobbies tomarem outras formas de viagem, e é muito bom tomar essa proporção. Tem um roteiro que eu queria encomendar. De diz série, Então Outlander. diga. Austrália. Outlander, na Outlander Escócia. na Escócia. Na Escócia. É, Eu pensei na outra que é na Austrália. Tem um Realmente é um outro. roteiro E maravilhoso. nós Mas fizemos, aí você pode combinar com whisky. Exatamente. Que a gente tem os Olha. travelers que fizeram, se apaixonaram e quiseram voltar, Exato. porque eles ficaram fascinados pela parte de whisky. Exatamente. Que Sim. maravilha. E nós gente. fizemos agora em novembro, fizemos os parques nacionais americanos também. Os Might Fives, que eles chamam, que é Que sensacional, maravilha. espetacular. E hoje, então, os clientes de vocês têm esses grupos para indicações, ou vocês buscam também, através das redes sociais, vêm clientes pelas redes ou não? Ou é sempre por indicação mesmo? Sempre por indicação. Sempre por indicação. Sempre. É muito complicado, né? Você filtrar quem está vindo, porque nós temos um contrato com os operadores. Então, quando a gente recebe o pagamento do passageiro, a gente tem que confiar de onde está vindo aquele pagamento. Porque se ele tem a viagem e no meio sei lá, que ele está parcelado em 10, ele resolve não pagar. É a nós que o operador vai recorrer para... Exato. Né? Então, assim... Tem que se tomar muito cuidado, porque ele pode não reconhecer a compra. Justamente. Exatamente. Então, é bom... As redes sociais são boas? São, óbvio, mas a gente ainda prefere o boca a boca de quem está com a gente e indica os nossos serviços, porque já tem conhecimento.
Olha só, você vê? Não, é O, interessante. o risco é muito grande mesmo. Sim, É, E muito qual sim. dica você daria para quem está começando agora? Você fala, não, eu quero sim um serviço de uma agência de viagens. Como é que dica que você dá para essa pessoa para ela sentir mais segurança? Acho que, como a Silvia disse, é a empatia, é a primeira É. coisa. É você pegar o caso, o sonho daquela pessoa, né? Que, como já foram dito em outros podcasts aqui, às vezes a pessoa junta aquele valor muitos anos. Então você tem que lidar com aquilo como se fosse uma preciosidade, como se fosse sua, É. né? E pegar aquilo e dizer, eu vou dar o meu melhor para que essa pessoa possa ter Investir. essa naquele realização, sonho, né? esse quando chega lá e dizer, valeu a pena eu estar assessorada, né? Exatamente. Porque não é só eu vender, não, como a gente já disse aqui, é todo um acompanhamento, a gente manda e-mail pro hotel, que também é mais uma forma da gente certificar que o voucher tá validado, que aquele código Sim. que a gente Tá recebe tudo do certo. fornecedor foi realmente pago. A gente escreve para todos. todos. Que é Pra uma não ter forma o problema de se dele chegar certificar. lá e não encontrar a Todos. reserva dele. Exatamente. Né? Porque hoje o papel aceita tudo, o editor do PDF aceita qualquer coisa. Sim. Então, a gente tem que estar muito atenado em tudo. É muita É responsabilidade. muita responsabilidade. Então é isso. As pessoas têm que sentir que é responsável, que a gente tem que passar essa confiança. E nós somos confiantes. Senão nós não estaríamos no mercado há 30 anos com pessoas que ainda são nossos clientes, desde a época que a gente começou, e que através desses clientes vieram outros e que a gente é completamente grata a Sim. todos eles. Eu sempre digo que nessa vida a gente tem que ter sempre um profissional de confiança. Sim. Um mecânico, dentista, É. médico e Nosso um agente de viagem. Exato. É isso Que mesmo. seja da Exato. Plantravel. Isso Então eu mesmo. sempre incluo, as pessoas esquecem, né? Um agente de viagens. Você tendo uma agente de viagem igual vocês, olha, a gente viajaria muito tranquilo, né, Lelê? E a gente não é Vocês só. cuidam de tudo, A gente não é só agente de viagens, porque a gente acaba sendo terapeuta. Sim, Porque muitas vezes o casal se separa e a gente atende tem de tudo que a acontece. divisão da família. Meu Deus. E essa família acaba tendo outra família. Então é muito junto e misturado esse nosso trabalho. Silvia, você posso te falar? 8 horas da noite do domingo. Pode. Ai, tô tão triste, você não sabe o que aconteceu. Eu, ok. Olha, então agiliza, vai. Eu não ia fechar, mas agora eu vou, vai. Vou viajar agora no feriado, manda brasa. Você Olha entendeu? só. Mas eu tô falando com ela às 8 horas da noite, num domingo, escutei chorar, Chorou junto. Sim. choramos juntos. Sim. aí, né? Porque somos E- amigos. mas eu acho que aí. essa confiança Entendeu? passa também de você falar assim, olha, eu acredito que nessa atual situação é bom você ir para tal lugar. Exato. Você acha que é bom porque confia em você. É. Então, Mais ou menos isso. vai chegar nesse ponto de confiar o que você indicar. Então, se ela está verdade. indicando, é para lá que eu vou. Olha o nível de confiança que É um existe. divã. É um É um divã. divã. É um divã. Sim, é um divã. E a pessoa se tornam amigos e é bacana. A gente tem travelers que vêm na nossa casa, Sim. que fazem questão. Uhum. E aí é café, é bolo, De ou é um comparti- vinho. Não, de compartilhar essa Vinho. experiência, de Viajam. ter esse feedback e já aproveitar, já vamos planejar a próxima. Sim, porque já mal chegou e a gente já está pensando no próximo passo, mas para é onde eu vou. gostoso, né? É, Às muito vezes- bom. Da felicidade Muito bom. é esse. Tem É. sempre uma viagem já marcada. Mas não é? Nossa. Porque senão a vida mas fica é muito isso sem mesmo, graça, é isso gente. mesmo. E para nós é uma satisfação. É uma coisa assim, a gente faz realmente porque gosta, tá? E porque a gente gosta de viajar. Então, as pessoas que nos procuram porque também gostam da mesma coisa. da Então, mesma coisa. esse em comum, nossa, Isso faz é muito todo bom. match. A gente está chegando ao Sim, final, dá todo que, match. infelizmente. A gente quer Ah. agradecer a Silvia A gente e a que Rafaela agradece. da Plantravel e quero que vocês deixem uma mensagem para quem ainda não comprou com a Plantravel, porque devem comprar com vocês, já falaram aqui, mas deixa essa mensagem final também para os seus clientes que depois vão assistir o podcast, né? E obrigado por ter vindo e venham mais vezes. Obrigada a vocês. Obrigada pela oportunidade, clientes queridos, a todos aqueles que já são, a minha gratidão, assim, sem fim. E aqueles que estão chegando, podem vir, porque vocês vão ser,
Acolhidos de coração. Uma terapia de viagem sensacional. Obrigado, Obrigada a obrigado vocês pela mesmo. oportunidade. Obrigada. Até mais, tchau. Tchau. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo que existe. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí.